Vou falar sobre Constance Comim, tá? A criança e o número. Em quem ela se baseia, qual é a teoria que ela se baseia. Ela se estabeleceu 3 princípios fundamentais no ensino do número. E também está a relação que a criança, 2 tipos de relações que a criança elabora com o objeto, tá? Vamos lá. Ela se baseia na teoria de Piaget e ela se estabeleceu 3 princípios fundamentais aí em cima da teoria de Piaget, que é no ensino do número, que diz: é a fonte do conhecimento físico, é a fonte do conhecimento social convencional e é a fonte do conhecimento lógico-matemático. Essas 3 vocês têm que saber, tá? E há 2 tipos de relações que a criança elabora com o objeto, que é a ordem e a inclusão hierárquica. Para Piaget, e que Constance Comim aplicou, existem 2 tipos de abstrações: a empírica, que é a síntese, e a reflexiva, que é o pensar. Então vamos lá. 4 tópicos que organizam essa proposta da autora baseada em Piaget. Primeiro, a natureza do número. Segundo, princípios para ensinar número. Terceiro, princípios de ensino. Quarto, situações escolares que o professor pode usar para ensinar número. Em quem ela se baseia, como eu falei para vocês agora há pouquinho? Em Piaget, na teoria de Piaget, a partir da ideia de construção do número na perspectiva de Piaget. Qual é essa teoria de Piaget? No processo de construção, o professor deve contribuir como agente de estímulo do desenvolvimento da estrutura mental da criança. Para isso, estabeleceu 3 princípios fundamentais do número. Primeiro, a fonte do conhecimento físico. Segundo, a fonte do conhecimento social ou convencional. Social e convencional é a mesma coisa. E os 2 têm origem externos. E terceiro vem o lógico-matemático, que é de origem interna. Para Constance Comim, frase que cai em concurso, tá? O número é uma síntese de 2 relações que a criança elabora entre os objetos. Os 2 tipos são ordem e inclusão hierárquica. O que significa a ordem? É importante para assegurar que não deixamos nenhum objeto sem contar, ou não contado mesma vez, o mesmo objeto 2 vezes. Inclusão hierárquica é a capacidade de compreender que 1 está contido em 2, 2 está contido em 3 e assim sucessivamente. A natureza do número. Vamos para aqueles 4 tópicos. Esse é o primeiro, tá? Para Piaget, o número não é conhecido por intuição. Para isso, se diferenciam por 3 modos de estruturação do conhecimento. 3 conhecimentos, 2 abstrações. Primeiro vem esses 3 conhecimentos, que é o social ou convencional, que é de origem externa, é a mesma coisa, social ou convencional, tá? É aquele que herdamos da cultura do meio que vivemos. Vou dar um exemplo. Você dizer alô é um conhecimento prévio da criança que ela já traz de casa, por memorização. Conhecimento físico é o que obtemos por meio de observação dos objetos na realidade externa. Vou dar exemplo. Cor, peso, tamanho dos objetos, deriva das propriedades dos objetos. E vem o conhecimento lógico-matemático, que é de origem interna. Resulta das relações que o sujeito estabelece com os objetos, ao agir sobre eles. Exemplo, ao observar 2 bolas, tem o conhecimento social. Uma vermelha, a outra azul. Vou conseguir quantificar os objetos? Aí entra o conhecimento lógico-matemático. O número não é conhecido por intuição, é construído através da criação e coordenação das relações, onde as crianças têm que constituí-lo por si mesmo e não ser ensinado diretamente, ou seja, ser estimulado. Para Piaget, existem 2 tipos de relações que a criança elabora entre objetos. O número é uma relação criada mentalmente por cada indivíduo. Essas 2 relações são aquelas abstrações que eu falei para vocês, que é a empírica, que é a simples, e a reflexiva, que é o pensar. Vamos falar sobre a empírica agora. Consiste em focalizar certa ou propriedade do objeto e ignorar as outras. Reflexiva, por não ter existência da realidade externa, envolve a construção da mente, o pensar.
a construção de relações entre os objetos. Constrói-se aqui o conceito de número. A abstração empírica, ela necessita possuir um esquema classificatório, tá? Para distinguir um objeto do outro. A criança não poderia construir a relação diferente se não pudesse observar propriedades entre os objetos. Propriedades de diferenças, tá? Exemplo, se eu uso um objeto vermelho e as outras são brancas, ali ela irá distinguir por cor o objeto vermelho de todas as outras cores. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a construção do número, que é quantificar. Que as crianças construem estruturas mentais para conseguir fazer com que as mesmas tenham essa capacidade e adquiram essa habilidade ou competência. A melhor forma é estimulá-las e colocá-las em todos os tipos de relações com os números. Jogos, situações, problemas. Aí nós finalizamos a natureza do número, tá? Vamos entrar no tópico 2, que é princípios de ensino. A criação de todos os tipos de relações. Encorajando a criança a estar aberta e sempre alerta e colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações possíveis com o número. A quantificação de objeto entra também, tá? Encorajar as crianças a pensarem sobre o número e quantidade, situações que sejam mais significativas para elas. A criança deve pensar sobre quantidade sempre que sentirem necessidade ou interesse. Quantificar objetos, comparações, fazer conjunto com objetos móveis, exercícios com desenhos não são apropriados, tá, gente? Porque você ensina o correto através do errado. Interação com os colegas e professores, trabalho em conjunto, trabalhar o erro também. Vamos falar sobre a última, que é as situações escolares que o professor pode usar para ensinar número. Tá? Vou falar sobre a última porque é um pouquinho mais fácil que a terceira. Vida diária, que é a rotina, distribuição de material, a divisão de objetos, a coleta de coisas na sala de aula, a arrumação das salas, jogo com alvos, baralhos, tabuleiros, em grupos, corridas e brincadeiras de pegar, adivinhação, pega-pega, amarelinha. E aí vem os objetivos de ensinar o número, que eu falei que é a terceira parte, que era um pouco mais complicada. Criação de todos os tipos de relações com o número, quantificação de objetos, interação social, alunos com alunos, alunos com o professor, esquemas de assimilação da criança propondo atividades desafiadoras que promovem equilíbrio, a descoberta e a construção do conhecimento. Importante, para Camille, as crianças não aprendem conceitos numéricos com desenhos, nem pela apropriação de objetos. Elas constroem esses conceitos pela abstração reflexiva, à medida que atualmente atua em cima sobre esses objetos propostos ali para elas na hora, tá? Estimulá-las a pensar através de jogo, tudo aquilo que eu falei para vocês, adivinhações, jogo tabuleiro, você vai usar também material dourado e assim por diante. A matemática não precisa ser transmitida de uma geração a outra, como o conhecimento social, que é o convencional. Uma vez que o conhecimento lógico e matemático é construído pela coordenação das relações feitas pela criança, você está propondo situações reais em sala de aula e assim estimulá-los a pensar e chegar no raciocínio lógico matemático. Ela é uma grande divulgadora dos jogos como recurso para fazer matemática em sala de aula, em situações escolares em sala, que estimula o pensamento numérico para as crianças. O trabalho de Piaget e Constance Camille é extremamente importante nessa relação do número com a criança e os jogos matemáticos também. Defender uma educação que procura desenvolver a autonomia moral e intelectual de seus alunos. A importância da criança agindo corretamente com suas próprias escolhas e não pela pressão, tá, naquele momento da atividade dele. Que obtenha respostas corretas não porque alguém lhes mostrou, mas porque o aluno mesmo as encontrou. A educação autoritária reforça a heteronomia da criança, dificulta a formação de uma aprendizagem livre. Por isso que não pode ser autoritário, tá? A resposta pronta para a criança, ela tem que ser estimulada a pensar. A autonomia seria o objetivo, favorecendo métodos que privilegiam a cooperação numa relação de respeito mútuo e de investigação.
que é completamente essencial para a criança. Então, Constance Camus se baseia na teoria de Piaget. Ela tem aqueles 3 conhecimentos que ela se baseia também, que é o físico, o social, o convencional e o lógico-matemático. Tem as 2 abstrações, a reflexiva e a empírica, depois vocês vão dar uma olhadinha lá. Aí vem, ó, os 3 princípios fundamentais, que nós falamos agora, que é o conhecimento físico, o conhecimento social convencional e o lógico-matemático. Aí vem uma síntese das 2 relações que a criança elabora com objetos, que é a ordem e a inclusão hierárquica, e também vem 2 tipos de abstrações, que é a empírica e a reflexiva, e vocês têm que saber do que cai no concurso, tá bom? Então, isso é uma resenha bem simples sobre Constance Camus, uma resenha bem pequenininha, bem objetiva. Beijo, próxima aula nós vamos falar sobre Edgar Morin, vou deixar para próxima terça-feira, passando o carnaval na outra, tá? Um abraço, beijinho.